Perguntar a todos os especialistas presentes se o Brasil, mesmo com todo avanço na área da medicina, se corre um risco de uma pandemia. Obrigado. Boa pergunta. E aí, gente, o que vocês acham? A gente não pode chamar de uma pandemia, né? Não teria, epidemiologicamente, a epidemiologia é um estudo das doenças e da relação das doenças com a população, né? Então nós temos epidemias, temos endemias e temos pandemias. Não poderíamos chamar de uma pandemia. Nós temos a tuberculose no Brasil hoje como uma doença endêmica. O que é isso? Nós temos uma certa quantidade de casos, tá? E a gente não consegue baixar esse número de casos a um número mais aceitável. Então, seria mais ou menos a definição de uma endemia. Tá? Ela tem números constantes. A gente não consegue baixar, mas ela também não explode, não aumenta, que seria um sinal de uma pandemia, quando a doença sai de controle em número de casos muito elevados. Nós temos hoje a doença, não está em níveis de controle, a quantidade de casos ainda é alta, mas não podemos chamar de pandemia. E aí, gente, o que vocês acham? Existe essa possibilidade ou é algo fora de cogitação? Não, historicamente a tuberculose está se mantendo estável nos últimos 20 anos. A gente não vê por aqui, a gente teve momentos ruins, no início na década de 80, com o surgimento da AIDS, que facilitaria a eclosão da tuberculose, até aumentou um pouco o número de casos, mas ainda ela está se mantendo estável nos últimos 20 anos. Eu não acho que vai ocorrer uma pandemia. Quando a gente falou da questão da transmissão da doença, né, que uma pessoa pode contagiar 15 pessoas, a gente está falando, por exemplo, uma pessoa que tem tuberculose, eu não posso estar perto, eu não posso visitar, eu não posso ter contato nenhum com essa pessoa, como é que se deve tratar? Só para a gente saber, porque às vezes param essas dúvidas, né, de como isso é. Existe uma diferença, que é importante que a gente marque aqui, né, Jorge? Uma diferença entre a infecção pela tuberculose e o adoecimento pela tuberculose. Então, a infecção pela tuberculose é você entrar em contato com a bactéria que alguém colocou no ambiente, certo? Aí você se infecta com aquilo. Mas você não adoece necessariamente com isso. A ponto de que no mundo hoje, 1/3 da população mundial é infectada com bacilo. Então, tem mais de 2 bilhões de pessoas no mundo inteiro, os países desenvolvidos, em desenvolvimento, subdesenvolvidos, com esse bacilo no seu organismo. Ou seja, pelo menos um de nós aqui, teoricamente... Entre nós técnicos, provavelmente nós 3. Aqui é no mínimo 75% de infectados. Aí, desses infectados, ao longo da vida, quer dizer, eu posso me infectar... Eu devo ter me infectado lá para trás, mas vamos dizer aos 20 anos, e vamos dizer que eu consiga chegar até os 90. Eu tenho 70 anos de convivência com essa bactéria, assim como todos os infectados. O que se sabe é que entre 5% e 10% das pessoas que têm essa bactéria, que são infectados por essa bactéria em algum momento de suas vidas, pode desenvolver a doença. Quer dizer, todos podemos, mas estatisticamente 5% a 10% das pessoas desenvolvem a doença. Ou seja, por isso que não se fala em erradicar a tuberculose, porque você não tem como combater essa bactéria que está em 1/3 da população mundial. Então, o que se fala é em controle da doença. E a doença, para ser controlada, a gente tem que fazer isso, diagnóstico rápido, tratamento correto e rastrear todas as pessoas que conviveram com aquela pessoa que estava doente. Aí sim, esse estava doente, transmitindo a doença. Na realidade, quando a pessoa começa a tratar a tuberculose, normalmente nós orientamos o que o paciente deve fazer. Ele deve procurar evitar ambientes fechados. Na verdade, ele tem que procurar ambientes abertos, arejados. A casa em que o paciente vive deve manter-se portas e janelas abertas o máximo de tempo possível e que a segurança permita do local. E, na realidade, orientar mesmo. Não escarrar no chão, quer dizer, quando colocar catarro, colocar no vaso sanitário, numa pia, num papel, de modo que não fique exposto ali, permitindo a tuberculose, o bacilo voltar para o ar. São orientações gerais que a gente faz e a gente tem uma vantagem, nós somos um país tropical, o sol inativa o bacilo da tuberculose, os raios ultravioletas, então essa é a nossa vantagem, porque se a gente fosse um país mais frio, talvez a situação estivesse mais difícil. E a respeito ainda dessa pergunta que você fez sobre visitar o paciente,
é muito importante que esses pacientes recebam apoio, que eles não sejam discriminados. A tuberculose é uma doença que tem um estigma muito forte, né? No século XIX, no século XX, ela matava em grandes quantidades, né? Isso ficou a gente via nos filmes, né? O cara começava a tossir, aí tossia, a dama das camélias. Dama das camélias, né? Típico, né? Então, o que acontece muitas vezes? Esse paciente ele é discriminado pela população, ninguém quer visitá-lo, e justamente esse paciente é que precisa de visita. Ele precisa ser acompanhado e levado ao posto. Às vezes a pessoa está com uma tosse, alguém pensa, ele deve estar com tuberculose, não vou nem conversar com ele. Não, esse paciente é que precisa ser pego e levado à unidade, porque depois de 30 dias de tratamento, ele não está contaminando mais ninguém. Tá certo. O Leandro, aqui do Rio, está na linha, a gente vai sair para o intervalo. Leandro, diga lá. Eu queria fazer uma pergunta, que o meu avô tinha tuberculose, né, ele faleceu, minha mãe também, e eu não tomei a vacina BCG. Eu queria saber por que eu não tomei essa vacina e se isso iria prejudicar se futuramente eu tendo um filho. Tá certo, boa pergunta, a gente vai voltar no próximo bloco, então fica antenado, daqui a pouco a gente responde. Bom, estamos falando hoje sobre tuberculose, acho que o nosso amigo aqui do Rio, de Campo Grande, ligou e a pergunta dele foi que o avô havia falecido de tuberculose, a mãe havia tido, ele disse que nunca tinha tomado a BCG, isso poderia, vamos dizer assim, prejudicar o filho dele de alguma maneira. Sim ou não? Bom, não. Bom, acontece o seguinte, a BCG é uma vacina que a gente usa atualmente na infância. É a primeira vacina que você toma ao nascer, certo? Ela tem uma boa proteção para proteger o bebê contra as formas não pulmonares da tuberculose. Para uma pessoa adulta, ela não é indicada ser utilizada. Essa pessoa que ligou, esse ouvinte, espectador, né? Leandro isso. Deve ter tomado na infância, pela voz dele dá para ver que ele é jovem, né? Certamente ele tomou essa vacina na infância, não faria sentido ele repetir essa vacina por ele ter entrado em contato com parentes com tuberculose. Tá? Então não levaria nenhum tipo de proteção. O que a gente faz com essa pessoa que tem parentes com tuberculose é fazer uma avaliação clínica e verificar se essa pessoa está doente ou não, ou se ela é infectada pelo bacilo, como o Alexandre colocou, há uma diferença entre infecção e doente. E se ele for infectado, pode ser que seja interessante para ele fazer um tratamento para a infecção, que a gente chama de quimioprofilaxia. Mas para adulto, geralmente não se faz. Tá? Raramente é indicado para adulto. Então, o fato de ele ter tomado a BCG, não ter tomado a BCG, não implica em nada para ele. Ele já deve ter uma imunidade natural, se ele não adoeceu até agora, não sei quanto tempo tem que os parentes dele tiveram tuberculose. Então, não deve ter um risco maior de adoecimento que a população em geral. E ele deve ter tomado essa vacina na infância. Tá certo. A Kelly aqui do Rio está na linha também. Kelly, pode falar.